Paz e graça com todos. Vamos ouvir o vídeo desse ancião e já com as nossas opiniões. Então vamos ouvir. O comportamento do filho, se ele recita, se ele se comporta, irmão, se aprendeu, vamos lá. Aqui esse ancião está dando conselho para os pais acompanharem o comportamento dos filhos. Mas como está o comportamento dos filhos sobre os recitativos? Se ele está aprendendo, se ele está decorando. E é o que acontece muito, né? Dentro dos seguidores dessa instituição. Eles querem forçar as crianças a decorar a Bíblia. Querem interferir na vida espiritual dos filhos já desde criança. Eu não estou dizendo que eu nunca fiz isso, né? Quando meus filhos cresceram na igreja. Assim como eu também cresci. Mas me arrependi. Hoje eu não faria mais isso. Aprendi o certo. Nenhum deles ficaram na igreja, porque eles queriam viver a vida deles. Chegaram a batizar, mas não ficaram na igreja. Então não pode se interferir na vida espiritual do filho. Na escola tudo bem, você tem que estar vendo, acompanhando o andamento dele na escola, porque lá é para a carreira dele, para a carreira profissional dele. Então é necessário que o pai fique no pé do filho. Mas na parte espiritual eu não concordo com isso. Mas veja, esse é um canal de opinião e de análise. Então essa é a minha opinião. Agora você veja como eles entram em contradição, né? Eles pegam no pé dos pais, que é para os pais ficarem no pé dos filhos, para eles decorar a Bíblia, para decorar versinho, para ler a Bíblia. Olha a contradição. Mas depois de velho você não pode estudar. Depois de velho não precisa mais aprender, não. Não precisa ler a Bíblia, não precisa decorar, não precisa estudar. Não, o básico ali tá bom, você vai ouvir lá na igreja o que Deus mandar, a revelação e acabou. Porque depois de adulto você vai ter entendimento e vai ver as coisas que eles fazem errado. Por isso que eles não querem que se aprenda. Mas fica no pé dos pais, que tem que ficar no pé dos filhos para decorar verso de Bíblia, enchendo o saco das crianças. Então veja a contradição. Não dá para entender. Muita confusão que eles fazem com a igreja, né? Com o povo deles lá mesmo. Irmãos, um dia o Senhor já me deu de falar aqui. Irmão, nossos pais lá antigamente muitos não sabem, mas chamava-se escola dominical. E uma boa parte delas eram irmãs que atendiam. Irmão, vinha lá o versinho, ou da continuação, ou um verso sozinho, um verso só que se recitava. Nossos pais, irmãos, tomavam para ver se nós tínhamos decorado. Então é bem isso daí. Agora, forçar, imagine a criança não tem, já amanhece o dia naquele compromisso que às vezes ele não quer ir. Se o pai pelo menos perguntasse para ele, você quer ir na reunião? Não. Tinha que levantar e ir, senão muitos apanhavam para ir. Tem mais essa. Muitos apanhavam para ir, é como ele está falando aí, ó. O pai pedia para ver, deixa eu ver se você decorou, e falava com asperidade. Eles falavam áspero com os filhos, deixa eu ver se você decorou. Teve muitos que apanhavam porque não decorava. E vocês pensam que hoje não tem? Tem gente que faz isso ainda hoje com as crianças. Fazendo as crianças viver uma vida de sofrimento. Forçar na cabeça da criança que ele tem que ir para a congregação, que ele tem que ser crente da congregação, que ele tem que decorar a Bíblia. Mas hoje ainda tem quem faz isso. E o conselho que ele está dando aí é para os pais de hoje fazerem isso. Pegar no pé dos filhos. Ele não está incentivando aí o pai a incentivar o filho a estudar, a ter uma profissão. Não. É para decorar a Bíblia. Tem que decorar. Outra coisa. Pôr terno em criança. A criança não pode ser criança. Ele é criança. Quer pôr terno, gravata em criança. É bonitinho de ver? É. Se partiu da criança de querer usar, tudo bem. Mas às vezes é forçado pelos pais. Então é como uma escravidão. Entende? Aquele domingo de manhã é um sofrimento. Deixa a criança escolher se ele quer ir ou se ele não quer ir. Deixa ele ser criança. Ele não quer ir, deixa ele não ir. Ele quer brincar de bola, deixa ele jogar bola. Aí alguém vai dizer assim, mas em Provérbios 22:6 está dizendo, ensine a criança o caminho que deve andar, e depois, ainda velho, ele não se desviará dele. Mas esse caminho é o caminho do bem, é ensinar a criança a ser uma pessoa boa. Não forçar ele a ser crente, ele ir para a igreja. Ele ser uma pessoa boa, ele ter uma profissão, entende? É ele respeitar os outros. Isso é o caminho do bem.
Entende? Você até pode levar o seu filho para a igreja, mas não forçar ele aí. Se ele não quer ir, você não quer ir hoje, então não vai. E ameaça que vai tirar o. Se não for, não vai dar o dinheiro, se não for, não vai comprar o brinquedo, se não for. Entende? Começa a forçar demais. Isso não é o caminho do bem. Você não está ensinando o caminho do bem desse jeito, está ensinando sua criança a não ter as suas próprias escolhas, a não decidir a sua vida, o que ele tem que fazer. Ele vai ficar dependente de você para sempre? Meus filhos foram abrir na cabeça, eles mesmos foram sair sozinhos, antes de mim, entende? Depois eu saí. Quando eu saí da instituição, eles já tinham saído. Eles vão em outras igrejas também, eles têm a vida deles. Então tira da criança a liberdade dele ser criança. Ele já é criança de 4, 5 anos, já tem que estar com aquele porte de congregação. Terno, gravata, pastinha debaixo do braço. E não deixa a criança ser feliz. Criança, para ser feliz, tem que ser criança como? Brincando, correndo, brincando atrás de bola, entendeu? Se divertindo com aquilo que ele gosta de brincar. Deixa ele ser criança, é o certo. Estou dando mandamento nenhum aqui, só estou fazendo a minha análise sobre o que eu estou ouvindo desse ancião. É a minha opinião, como já falei. Se bem que as crianças hoje gostam muito desses joguinhos de celular, esses jogos de celular, tem que ficar de olho. Porque tem muitos desses jogos que são nocivos para as crianças. Tem que ficar de olho, você está entendendo? Tem que ter um tempero. Tem que ver com o que ele está brincando, tem que ver o que ele está acessando. E mesmo depois de mocinho, adolescente, explicar para ele o perigo, fazendo a nossa parte como pai e mãe e orando por eles nas nossas orações, pedindo que o Senhor tenha misericórdia e guarde os nossos filhos, guarde os nossos netos. Nós temos que orar por eles e ir aconselhando e dar os nossos conselhos. Tinha que ter decorado para a criança guarda. A gente tinha 4, 5 anos de idade, coisa que nós falamos, nós lembramos até hoje. É claro que lembra, né? Como é que não vai lembrar? Se era forçado a decorar, decorou, filho, fica no subconsciente, você decora. Mas não foi algo natural. Te forçaram a fazer isso. E você vai passando de pai para filho. A gente tem que respeitar as crianças, ensinar o caminho do bem. Ele não vai esquecer nunca disso. E assim mesmo, muito ainda toma caminhos errados. Mesmo você ensinando, toma caminhos errados. Né? Tem pessoas que foram criadas de uma forma educadamente pelos pais, mas pegou outros caminhos aí que dá trabalho para os pais até hoje. Mas aí é problema dele. Você ensinou o caminho do bem. É isso que eu queria comentar sobre o que esse irmão aí está falando. Paz e graça com todos.